videoaula de hoje eu vou fazer um resumão do capítulo 10 de Geografia, que é referente ao domínio morfoclimático. Já vou passar aqui para esse outro slide para explicar para vocês que o domínio morfoclimático foi inventado pelo Abi Saber, porque ele basicamente quis juntar os climas com os relevos que tem nesses climas e passar a entender eles como uma coisa só. Tanto que aqui a gente vai ter os tipos climáticos e a vegetação que tem em cada clima do Brasil. Então, a gente tem equatorial com a floresta amazônica, tropical de altitude com a atlântica, tropical semiúmido com o cerrado, subtropical com a mata dos pinhais, semiárido com a caatinga e tropical úmido com a floresta atlântica. Então, vamos começar a estudar os domínios morfoclimáticos que a gente tem. A gente vai ter os domínios tropicais, domínios subtropicais, faixas de transição e faixas de exceção. Então, vamos começar pelos domínios tropicais. Os domínios tropicais são quatro: a Amazônia, os mares de morro, o Cerrado e a Caatinga. E característica desses domínios tropicais é que eles são reguladores climáticos e equilibra a temperatura, a umidade e as massas de ar. Vamos agora para a exceção aí do domínio amazônico, começar a falar de cada um separadamente. A floresta amazônica, ela é latifoliada, ou seja, ela tem folhas grandes e largas, ela é perennifólia, não perde suas folhas, e ombrófila, que precisa de muita água. E lá no domínio amazônico, a gente tem árvore de diversos tipos, alta, baixa, média, alta, baixa e média. A gente tem vegetação gramínea, a gente tem arbustos, a gente tem todos os tipos de vegetação que a gente pode imaginar. Só que uma característica do domínio amazônico é que ele não é fértil. E para corrigir essa falta de fertilidade, ele mesmo faz um fenômeno chamado de serrapilheira, que é como se ele fizesse a própria nutrição e ele vai se nutrindo, nutrindo, como se fosse um ciclo sem fim. Seria tipo a ideia de reutilizar água, por exemplo. Eles usam a nutrição e depois essa nutrição que eles gastaram, eles reutilizam ela, mas óbvio que passa por diversos outros processos lá, mas isso que é conhecido como serrapilheira. Dentro do domínio amazônico, nas áreas nas margens de rios, a gente tem três tipos de vegetação. A mata de igapó, que é aquela que vai estar submersa dentro da água todo ano, independente do que acontecer no ano. Aí a gente já tem a mata de várzea, que ela só vai ter contato com os rios quando eles estiverem no período de cheia. E a mata de terra firme, que é aquela que, independente se o rio estiver cheio ou não, ela não vai chegar a encontrar o rio. Só que, independente de ela não encontrar com o rio, todos esses três tipos de mata vão ser muito férteis, porque eles vão receber sedimentos vindos de outros lugares, que é o que a gente chama de solo aluvial. Agora vamos para os rios voadores. Bom, os rios voadores é uma característica da Amazônia, porque ela é muito úmida, então a umidade que ela tem evapora e vai para a atmosfera. Só que lá na atmosfera ela forma em nuvens muito úmidas e vai formando meio que rios voadores, porque esses rios estão carregados de umidade. Agora a gente tem o domínio do cerrado. Bom, o domínio do cerrado, ele tem árvore de baixo e médio porte. Só que dentro do domínio do cerrado, a gente tem diversos tipos de vegetação. A gente tem os campos limpos, que é um campo mesmo, que é como se tivesse só grama. Já tem os campos sujos, que já começa a ter uns arbustos e umas árvores de baixo porte. A gente tem os campos cerrados, que é o que também tem arbusto e também tem vegetação de árvores, só que já umas árvores de médio porte. A gente tem as matas ciliares, que são árvores que se desenvolvem na margem de rios, como vocês podem ver aí nas imagens. A gente tem as veredas, que são gramíneas que se desenvolvem na faixa de rios, de córregos, de nascentes. E a gente tem o cerradão, que é quando a gente tem a maior diversidade dentro do cerrado, porque já tem árvore um pouquinho alta, média, baixa, gramínea, como vocês podem ver na imagem também. Agora, no domínio da caatinga, ele tem aquela característica de ter vegetação seca, de ser um clima seco, ter pouca umidade. Enfim, as características do domínio da caatinga é que a vegetação dela é xerófila, ou seja, não precisa de muita água, é caducifólia, as folhas são finas, ou então a gente tem os cactos, porque ou a folha vai ser muito fina lá na caatinga, ou então vai ser o cacto. E lá na Caatinga, a gente tem muito rio intermitente, ou seja, que é os rios que ficam cheios só no período de cheia.
mas que tem determinado tempo do ano que não tem nem rio lá. E é inclusive por isso que é um clima muito seco. Um clima não, né? Uma vegetação muito seca. Agora, para o domínio dos mares de morros, esse aqui tem na nossa região. E a melhor forma que eu posso explicar para vocês do que é o domínio dos mares de morros é que quando a gente está indo para BH, a gente vê aqueles morros, certo? Que a gente até fala que cada morro parece com algum animal, com alguma coisa. Enfim, aquilo é os mares de morros. Porque a característica deles é eles estarem em partes arredondadas, como vocês podem ver aí na imagem. Inclusive, essa imagem aqui que o verde tá mais verde, é igualzinho os morros que a gente vê indo para Belo Horizonte, não é? Agora a gente vai para o domínio subtropical. E dentro do domínio subtropical a gente só tem dois, que é a araucária e a pradaria. Indo para a araucária, bom, a araucária eu não sei muito o que eu posso explicar para vocês dela, mas ela tem uma característica muito legal, porque eu achei a árvore das araucárias muito linda, gente. Ela é muito diferente. Então, sempre que vocês verem essas árvores, vocês lembram de araucárias. Agora, uma coisinha, uma exceçãozinha, é que lá no Paraná, o terreno do Paraná é inclinado. Por ele ter esse terreno inclinado, a maioria dos rios que tem lá no Paraná, eles são endorreicos, ou seja, eles vão correr para dentro do continente. Em momento algum, eles vão encontrar o mar. E lá no domínio das araucárias, as chuvas são bem distribuídas o ano todo e os rios são perenes, ou seja, independente do tempo do ano, ele sempre vai estar cheio. Agora, para o domínio das pradarias, as pradarias seria tipo os campos limpos do cerrado, só que na pradaria. Então, assim, talvez lá no finalzinho do domínio das pradarias a gente pode ter alguma coisinha ali, um morrinho, como vocês podem ver aqui na imagem de baixo. Mas ele é praticamente um campo limpo do cerrado. Agora a gente tem as faixas de transição. Tem esse nome porque é literalmente uma faixa de transição entre uma vegetação e outra que são completamente diferentes. As mais famosas faixas de transição é a mata de cocais, o agreste e a mata seca. Agora a gente tem as faixas de exceção, que é o litoral, né? Que todo mundo sabe o que é, e o Pantanal, que já é aquela região que tem muita água, tá cheio o ano inteiro, tem vegetação que está submersa na água, enfim. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.